lá, quarta-feira, 24 de setembro. Período de ventos fortes faz subir o preço do peixe em Fortaleza. Técnicos estudam plano de saneamento básico para a Caucaia. Tem orientações médicas sobre o mal de Parkinson. Os mitos e verdades sobre votos brancos e nulos. E Cláudio Ferreira traz direto de São Paulo as tendências para os cabelos. O natural está na moda. Notícias da Gente começa agora. O consumidor já sente no bolso os impactos do período de ventos fortes no Ceará. O preço do peixe subiu porque a ventania afasta os pescadores do mar. Como alternativa, os comerciantes vão buscar o produto em outros estados. E é aí que encarece porque tem o custo de transporte, né, Alberto? Exatamente, Juliana. Esse é um grande prejuízo tanto para o consumidor, tanto para o pescador artesanal. Diga-se de passagem, não o pescador que tem aquele barco grande, um motor, e sim um pescador artesanal, que não tem condição mais de ir para alto mar para poder fazer essa pesca e trazer para aquele mercado local, como a gente fez a matéria no mercado do Cumbuco e em Caucaia. Porque afinal a embarcação é menor, oferece mais riscos para aquele pescador, porque ela pode... Ela vira, no caso, se ela virar, eles até demonstraram para a gente tem que pegar um mastro, furar a parte da jangada para poder tentar, forçando assim, desvirar. Isso tudo acaba prejudicando tanto a questão de se ele tiver pescado, alguma coisa, mas em primeiro lugar a vida, porque querendo ou não está em risco a vida dessas pessoas que estão se prontificando a trazer esse alimento. Agora, você teve oportunidade de conferir mais ou menos essa alteração de preços, comparar o que é vendido hoje com o preço normal que a dona de casa costuma encontrar? Sim, Juliana, a gente pegou 2 peixes, um deles foi o ariacó, por exemplo. O ariacó ele era vendido anteriormente o quilo a R$10 e hoje, com essa questão dos ventos intensos que vão até agora o final de setembro, vão se estender o preço até quase R$15. Então você pode encontrar ele de R$12 a R$15. Então, digamos aqui, é uma média de R$2,50, um acréscimo muito relativo se você tem que botar na alimentação, em média, 2 vezes por semana o peixe, para você ter algumas substâncias como o ômega 3, está encontrado mais no peixe. E você falou setembro, na verdade setembro é o mês de ventos mais fortes, de fato, né? Ventos com as rajadas alcançam uma velocidade maior, mas outubro, aliás, desde agosto, Desde agosto e outubro ainda continua um período de ventos. Como é que o pescador faz para sobreviver nesse período? Porque aqui é uma realidade do Ceará desde sempre, né? A questão dos ventos. Sim, eles estão fazendo o quê? Muitos estão apenas, em vez de, como eu comentei com você, passarem 3 dias em alto mar, estão passando em média de 4 a 6 horas. Mas existem garantias também para eles, Juliana, né? Só entra, a gente até conversou com o Ministério da Pesca e o Ministério disse, a gente só pode entrar em ação a partir do momento que se caracteriza em extinção. Como a gente já comentou aqui, eu já fiz a matéria e você conferiu, defesa da lagosta. Aí sim, o pescador tem um auxílio, recebe um dinheiro, mas neste caso não. Neste caso ele só tem um plano safra, aonde o plano safra vai oferecer para ele um empréstimo para ele poder sair dessa questão da pesca artesanal e passar para a pesca de um barco, e oferecendo um empréstimo que vai até R$138 mil. Aí no caso ele entra para uma nova categoria, né? Ele Exatamente. Se torna um pescador, ele deixa de ser artesanal. Sai da jangada, né? Teoricamente, vai para um barco de grande porte. E aí nesse caso ele tem mais segurança e tudo mais. Obrigada pelas informações, Alberto. Vamos conferir a reportagem. Se por um lado a temporada de ventos aquece a prática de esportes radicais no município de Caucaia, por outro lado, o setor pesqueiro, mais especificamente pesca artesanal, tem a produção comprometida. Esses ventos dificultam porque nós temos embarcação só de pequeno porte. Aí nesse período a gente não entra para pescar assim para passar 2, 3 dias por conta desses ventos, que a gente não vai se arriscar muito porque é muito complicado esses ventos. O período de ventos fortes se estende de agosto a setembro. Este pescador conta que ficava 3 dias em alto mar. Hoje passa no máximo 6 horas por dia. A gente parou a pesca da lagosta agora porque é vento demais, não tem condição de pescar lá no alto. Aí a minha jangada, a gente fez umas redes aqui para pescar robalo. E eles estão pescando aqui robalo aqui na região, que é mais ou menos 3 km da praia. Eles soltam a rede à tardezinha e vem pegar a madrugadinha. 4 horas da manhã eles retornam para pegar as redes.
porque é pertinho e a viagem que eles vão, o trajeto que eles fazem, sempre fazem de dia, né? Não tem, aí a gente facilita mais o trabalho para eles, porque para velejar à noite nesse período agora é muito complicado. Quando os pescadores se arriscam e enfrentam as forças da natureza, o resultado são desastres, como o que aconteceu alguns dias atrás. Os pescadores do município de Fortim naufragaram. O resultado, a embarcação veio a encalhar a 160 quilômetros de distância, aqui na praia do Cumbuco. Com a baixa na produção, os comerciantes são obrigados a trazer peixes de outros municípios para abastecer o negócio local. Essa estratégia de mercado influencia diretamente no preço. Para melhor demonstrar, pegamos como exemplo o peixe ariacó. Normalmente ele é comercializado por R$ 12 o quilo. Com a baixa na produção, ele pode ser comprado por R$ 15 em média. Agora a gente está pegando peixes de outras localidades, né? Praia como Acaraú, Camucim e outras praias mais próximas devido ao vento forte, né? Porque aqui trabalhamos só com jangadas artesanais. E esses peixes estão vindo mais daqueles viveiros, de currais, onde fica mais próximo à praia, dos pescadores ter facilidade de capturar. Segundo João Cláudio, superintendente do Ministério da Pesca, eles só entram em ação quando se registra como risco de extinção, por exemplo, o defeso da lagosta. Ele aponta como solução a adesão ao Plano Safra, que disponibiliza até R$ 138 mil. Sobre a temporada de vento, não há muita coisa que ele possa fazer, porque é a natureza, né? Não tem como. Mas o que é que ele está fazendo? Nós temos o Plano Safra, que isso melhora muito e tem melhorado muito a vida do pescador, armador de pesca e também chega até o agricultor. Em época de eleição, existe sempre um tipo de campanha que não defende candidato nenhum. É a corrente pelo voto nulo, como se uma grande quantidade de votos nulos em forma de protesto pudesse invalidar as eleições, o que não é verdade. E os votos brancos, será que eles têm o mesmo valor? O repórter Jonas Guedes conta pra gente. Você sabe a diferença entre o voto nulo e o voto branco? Eu não sei. Pra mim, votava todo mundo em branco e pronto. Para alguém, esse voto fica. Esse voto não vai ficar em branco e nem vai ficar nulo. Voto em branco é quando você vota lá em branco e voto nulo é quando você vota errado e acaba anulando seu voto. No Brasil, o voto é obrigatório, mas aqueles que não querem participar do processo eleitoral contam com duas saídas. A primeira delas é o voto em branco. Criado pela própria Justiça Eleitoral, ele serve para aqueles eleitores que ainda não se decidiram em relação ao seu candidato. Ao contrário do que muita gente pensa, ele também não servirá para nenhum partido político e também não será computado em um processo de desempate. Bom, exemplo do que acontecia quando se votava por cédulas. O eleitor, quando ele não optava por nenhum candidato, deixava a cédula dele em branco e devolvia para ser colocado na urna. A mesma coisa acontece hoje com a urna eletrônica. Ela tem a opção de você votar em branco. E existe também o voto nulo. Um mito que cerca essa modalidade é o fato de que, caso o número de votos nulos atinja mais de 50% do número total do pleito, a votação seria cancelada, versão renegada pela Justiça Eleitoral. O que ocorre é que existe um dispositivo da lei que uma determinada conduta de um candidato, por exemplo, compra de votos, ele pode ser condenado posteriormente pela Justiça Eleitoral por ter utilizado de uma determinada fraude. Se isso vier a acontecer e aquele candidato recebeu mais de 50% dos votos, aí pode-se anular a eleição, o tribunal faz uma outra eleição. Mas não é o voto digitado pelo eleitor nulo que compromete a eleição. Voto nulo, branco, de legenda ou em um candidato, o importante é votar consciente, única forma do seu direito não ser desperdiçado. Fundamental que o eleitor esteja se preparando para a eleição, né? A pessoa que vota nulo, a pessoa que vota branco, não entender até da Justiça Eleitoral, é que ela está entregando a possibilidade de contribuir para a democracia do país, né? O voto é como uma procuração, você está otorgando a alguém uma procuração para agir no Congresso Nacional ou no Executivo em favor daquela pessoa. Entendeu? Então, se você está dando um voto em branco, você está assinando uma procuração em branco. Então, é importante que as pessoas tentem se conscientizar nesse período da campanha para chegar no dia da eleição com a certeza de votar em determinada pessoa.
aqui tem trabalho. Mais de 70% dos bairros de Caucaia enfrentam problemas com a falta de saneamento básico. Falta também água em algumas localidades. Representantes da administração municipal elaboram um plano de ações para atender aos apelos da população. Os detalhes com Renata Paiva. Líderes comunitários e autoridades de Caucaia se reuniram durante um seminário em setembro para definir parte do Plano Municipal de Saneamento Básico. A demanda das localidades são basicamente as mesmas: falta de água e coleta de lixo irregular. Os moradores não têm cisterna para abastecer água no período do inverno. Os chafariz é para abastecer água dessalinizada e água salgada. A gente tem 2 poços com a caixa d'água também, que está no prego, só funciona um e mesmo assim não abastece a comunidade. Lá nós não dispomos de água nem potável e agora nem mais sem ser potável. Além da falta de água, a gente também não tem esgoto. Também a coleta de lixo também é defasada. Atualmente, apenas 23% do município tem saneamento básico. O engenheiro civil Abelardo Guilherme apresentou parte do diagnóstico sobre saneamento de Caucaia. Ele explica como aconteceu o mapeamento dos locais e as ações que serão executadas. Nós dividimos o município de Caucaia naquele mapa político de 7 distritos, tá? Que fica mais fácil da gente entender como é que se comporta hoje o saneamento básico de Caucaia, tá certo? Essas 36 localidades estão operadas pelo sistema de abastecimento de água pela prefeitura, através de carro-pipa, através de uma adutora que não tem cadastro, de um poço de sucção, de um leito de um rio, de um poço tubular. O município, mesmo sem um plano de saneamento básico formulado, tem atendido a população. A gente tem já algumas ações com relação a saneamento básico, drenagem, resíduos sólidos. Já existe um plano de resíduos sólidos. Nesse momento nós estamos justamente fazendo um diagnóstico mais detalhado sobre a situação do saneamento básico em Caucaia, para que as ações posteriores elas sejam mais bem implementadas. Principalmente nós estamos elaborando o Plano Municipal de Saneamento, que é uma exigência do governo federal, porque se não tivesse plano, a partir do ano de 2015 não terá recurso para saneamento básico. E nós estamos elaborando, hoje está começando com um seminário, depois vai ter uma conferência ouvindo todas as pessoas do município de Caucaia, para que a gente possa, nos governos federais, no governo federal e no governo do estado, tentar recursos para que a percentagem de saneamento básico no município de Caucaia seja aumentada. No Estilo. E o Notícias da Gente continua na Conexão Fortaleza-São Paulo com Cláudio Ferreira. Hoje o nosso consultor de estilo traz as tendências de cor e corte de cabelos que foram destaque na Beauty Fair. A moda agora é quanto mais natural, melhor. Vamos conferir as novidades. Agora a nossa conversa é com Johnny Antônios, que é coordenadora técnica do Embeleze Salon. Ela vai falar um pouco pra gente das tendências de mercado, o que apareceu de novidades aqui na Beauty Fair 2014 e dar algumas dicas para você que está em casa. Johnny, fala pra gente o que você conseguiu observar aqui de novidade na Beauty Fair. Na Beauty Fair é um grande espaço, né, para os profissionais, para quem gosta da área de beleza, e é um momento fantástico para mostrar as tendências do que está acontecendo, do que vai vir, né? E a gente sabe que esse ano estão todos preocupados com a saúde capilar, né? Nós viemos aí de um momento que foi cabelos muito lisos, muito progressivados, e a gente sabe que isso não estava fazendo bem nem para os profissionais da área, muito menos para os cabelos das nossas clientes. Vamos falar para o pessoal que está nos vendo aqui no Ceará, quais são as tendências em novidades, em segmento de coloração, em segmento de escovas progressivas inteligentes e por aí vai.
Bom, em termos de coloração, a grande tendência são as tonalidades frias, né? Então nós lançamos uma família especial de numerações como a 1289, a 128, 121, 9201, que é uma tendência muito forte, que são os louros frios, né? Os louros beges frios. Então a gente não vai ter aí uma tendência nem para o quente, nem totalmente para o cinza, mas sim os louros beges, que são belíssimos. Então nós temos a técnica da queratinização tonalizada, onde você deposita uma cor e você vem com as mechas em cima e logo em seguida você já usa a própria cor que você está usando de fundo, junto com outros produtos que vêm agregar qualidade. Então o trabalho fica belíssimo, seguindo essas tendências. Em termos de tendência para cabelos, a gente sabe que hoje a volta ao passado, né, um movimento retrô aí para a volta dos cachos, né, para a volta do cabelo mais natural, para o cabelo menos progressivado. Nós acreditamos também, em termos de escovas redutoras, que o cabelo ele não precisa ser mais aquele cabelo chapado, que está todo mundo acostumado, né? Que o cabelo pode ter um movimento, um balanço, mas com um volume reduzido, com controle do frizz, que é o que a mulher quer. Ela quer ter praticidade no seu dia a dia. Muito bem, então. As dicas foram maravilhosas. Agradecer sua participação aqui no quadro No Estilo e fazer votos que você conheça o Ceará em breve. Não, com certeza. Eu quero mandar um grande beijo para o Nordeste, que é um lugar maravilhoso, e tenho certeza que o Instituto Embeleze está lá presente e que vai ser um grande prazer em breve de estar lá. Um grande beijo para você, eu te agradeço. Obrigado, John. Fala, doutor. O tema de hoje do quadro Fala, Doutor é mal de Parkinson. A doença é mais comum depois dos 50 anos, mas também pode ocorrer em jovens adultos. Ela afeta tanto homens quanto mulheres e os tremores são apenas um dos sintomas. Olá, hoje o quadro Fala Doutor vai tratar sobre o tema doença de Parkinson. Comumente é associado apenas à questão da tremedeira. Você deve conhecer alguém ou ter visto às vezes até filme que trata sobre esse tema. Nós vamos tentar hoje esclarecer algumas dúvidas da população, através do médico, doutor neurologista Diego Banteira. Doutor Diego, gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho o que seria a doença de Parkinson, para as pessoas que estão em casa entenderem um pouco. Bem, Alberto, a doença de Parkinson também é uma doença neurodegenerativa, em que ocorre acúmulo de certas proteínas no cérebro do paciente, determinando sintomas motores e não motores. Dentre os sintomas motores da doença, que são os mais comumente observados, nós vemos o tremor, mas não apenas o tremor, também a bradicinesia, que é a redução dos movimentos do paciente, a rigidez e a instabilidade postural. Doutor, alguns sintomas das doenças estão presentes em outras doenças também? Os sintomas da doença de Parkinson podem sim estar presentes em outras doenças, principalmente o tremor, que é o sintoma mais conhecido pela população. O tremor ele pode estar presente em várias doenças neurológicas, não apenas na doença de Parkinson. Então, nem todo paciente que está tremendo tem doença de Parkinson. Doutor, vamos acompanhar a nossa próxima pergunta e quem faz é o André Alves, morador do bairro Mestre Antônio. Vamos conferir. Qual é a velocidade da evolução da doença? André, a evolução da doença de Parkinson é lenta. Depois do diagnóstico, se dá em média aos 57 anos, mas pode acometer pacientes em qualquer idade, inclusive jovens, o paciente tem uma sobrevida em torno de 20 anos ou mais. Então a doença ela é lentamente progressiva e os pacientes tendem a viver muito bem com a doença. Qual é a faixa etária dessa doença? Jean, a doença de Parkinson acomete principalmente indivíduos com idade em torno de 57 anos. Mas, como eu já havia dito, pode acometer indivíduos em qualquer idade, inclusive em jovens, apesar de ser mais raro. Doutor, que tipos de tremores indicam a doença? Existem vários tipos de tremores. O tremor da doença de Parkinson é chamado de tremor de repouso. Então ele é principalmente um tremor que a gente chama de contar de moedas, dessa forma ou parecido. Mas a principal característica é o fato dele ser assimétrico, ou seja, um lado do corpo treme mais do que o outro. Isso chama muita atenção de doenças como doença de Parkinson. Doutor, as células troncos podem ser uma opção? Existem vários estudos utilizando terapia
gênica com células-tronco. Mas, apesar de ser uma terapia promissora, ainda não é uma realidade para a doença de Parkinson. Felizmente, existem vários grupos no mundo inteiro pesquisando não só um tratamento eficaz, tanto clínico como cirúrgico, como também buscando terapias que tentem curar ou pelo menos parar a progressão da doença. No momento isso ainda não está disponível, mas nós acreditamos que no futuro, se Deus quiser, próximo, venha a existir terapias ainda mais eficazes do que a que nós temos atualmente. Doutor, eu gostaria de agradecer ao senhor a sua participação hoje e ter tirado as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço. Para você que acompanha o quadro Fala Doutor, até a próxima. Emprego Aqui. Atenção para as vagas de emprego disponíveis esta semana na Casa do Trabalhador. Só para estoquista são 10 vagas disponíveis e é preciso ter experiência. Tem oportunidade também no comércio para gerente de lojas e outras 50 vagas para vendedor. Informações pelo telefone 33420706. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o telefone da Central de Atendimento do Departamento de Estradas e Rodovias, 0800 8567 68. E para saber como agir em casos de intoxicação e picadas de animais, é só ligar para 3255 5050. A gente fica por aqui, mas amanhã nós vamos falar sobre medidas de combate à dengue e ao calazar, direitos do consumidor sobre troca de produtos e de uma terapia que é diversão garantida para idosos. Você não pode perder. Até lá! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia. Atiça chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areia, as lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.